Ih, o microfone estava aberto. Vamos lá, então vamos começar. Bem-vindos à nossa última aula de fenômenos de transporte, né? Nossa próxima aula é a prova. Aí na outra semana temos exame e temos a substitutiva para quem perdeu, para quem foi muito mal nas provas, né? Então essa é a nossa aula de número 12. Fechamos a unidade 4 na sessão 3. Onde nós vamos falar sobre a avaliação de propriedades do modelo do gás ideal, fase, substância pura, estável termodinâmico, né? Então, a substância pura, vocês sabem já, né? Só tem um elemento químico, né? E tem uma estrutura física. Aí nós temos eu não sei se vocês chegaram a verificar, lá o REF, tem um aplicativo chamado REF. Eu baixei RefProp, que ó, vou até colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, né? NIST é tipo a BNT americana, né? E aí eu posso escolher, eu peguei esse daqui é gratuito, né? Tá tudo em inglês, lógico, língua mãe, né? Então eu posso pegar, por exemplo, a água, e aí ele me dá fluido informação. Olha, ele vai me dar as informações da água, ó, massa molar, temperatura. Se eu quiser viscosidade, ele me dá todas as informações. Professor, é interessante? É interessante vocês saberem, né? Caso precise usar alguma vez, ó, tem a temperatura, qual é a pressão da água, a densidade, entropia, valor, vapor, líquido. Tem várias informações aqui, sabendo usar é interessante, né? Tem pessoal no lobby, deixa eu... Para eu saber o estado que está, né? A substância no... Deixa eu colocar um contador laser. Muito bem, assim. E aí eu tenho o gráfico PVT, né? Que eu vou mostrar aqui, ó, que vocês, dependendo da relação entre pressão, volume e temperatura, eu vou ter o estado, ou os estados que eles podem estar coexistindo. E aí eu tenho esse gráfico aqui, ó, maravilhoso, da apostila, que eu não gosto nem um pouco, mas tudo bem, né? Ó, tem o volume específico, pressão, eu tenho volume específico na vertical, poderia dizer, a temperatura na horizontal e a pressão saindo, né? Então, aí, dependendo do volume, da temperatura e da pressão, eu vou ter os estados. Olha aqui, sólido e vapor, sólido, líquido. Eu tenho ponto crítico, que eu vou falar mais para frente. Eu tenho vapor e líquido. E tem a linha tripla, onde eu posso ter os 3 elementos. Muito interessante. Eu não gosto muito desse gráfico. Eu prefiro esse daqui, ó. Esse daqui é o da água, tá? Esse daqui é o da água, onde eu tenho pressão e temperatura. Então, eu tenho um volume constante. Eu tenho como se fosse uma fatia, né? Daquele gráfico. E olha que interessante, eu tenho o ponto de fusão, tá? E aqui, ó, tem o ponto tríplice, onde eu posso ter tanto vapor, quanto sólido, quanto líquido. Esse ponto tríplice, ele é considerado, ele é um valor de referência, né? Como 0,01 graus Celsius, tá? Ele tem um ponto, esse ponto é muito específico, né? Eu tenho líquido, tenho a minha fase líquida, olha que interessante, tem uma parte sólida, né? Aqui, então, seria o gelo, né? E eu tenho vapor. Então, existe condições em que o sólido, o gelo, ele vaporiza, né? No caso, também, o que mais na natureza, por exemplo, na formação de nuvens, o que acontece é que o meu vapor de água está subindo, e aí, no caso aqui, ele está descendo, está diminuindo a pressão. Ele está descendo até que chega um momento que ele sublima.
ele pode sublimar automaticamente. Olha que interessante. Professor, o que mais? Tem o ponto crítico. O que é esse ponto crítico? Ó, a partir deste ponto crítico para frente, então esse gráfico não mostra mais para frente, mas ó, se eu aumentar a pressão, eu tenho vapor de água, por exemplo. Se eu aumento a pressão do vapor e aumento a temperatura, ou barra E, né? Eu aumento a temperatura, o meu vapor vai liquefazer, tá? A partir do ponto crítico, tá? Daqui para frente, então nessa parte aqui do gráfico que não aparece, aí eu chamo de gás. Olha que interessante. Por que eu chamo de gás? Porque não adianta eu aumentar a pressão, não adianta eu aumentar a temperatura, vai ser gás, vai estar no estado de gás, entendeu? Então aqui também é considerado como gás, né? Mas nós chamamos de vapor, porque se eu aumentar a temperatura e a pressão, ele vai para o líquido. E se eu aumentar a pressão mais um pouco, ele vai para o sólido, tá? No caso do gás, não faz diferença eu aumentar a temperatura ou aumentar a pressão, ele vai continuar gás. Ok? Eu procurei na internet mais alguns gráficos que fossem mais bonitinhos, eu achei esse interessante, está em inglês, me desculpem, tá? Mas, ó, então eu tenho a linha tripla, onde eu posso ter sólido, líquido e gasoso, essa linha aqui, tá? Essa parte aqui, ó, eu tenho sólido e líquido. Aqui, essa região, eu só tenho sólido. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, professor. Ficou em silêncio, caiu, acho, agora estamos ouvindo. Meu computador fechou o Teams. Nossa, que estranho. Ixi. Estamos de volta. Ó, então, nesse gráfico aqui é importante, olha, a partir do ponto crítico, eu só tenho gás. Anderson, por favor, só está aparecendo o símbolo com o teu nome, não está aparecendo matéria? Ah, é verdade. É que eu caí, aí eu não estou compartilhando a tela. Me perdoe. Mil perdões. Obrigado pelo aviso. Pronto? Tá vendo o gráfico? Que lindo. 3D. Ó, então, eu tenho uma região, essa região aqui é só gás, porque está além do ponto crítico, tá? Esta região aqui eu tenho vapor, tá? Nesta região aqui eu tenho líquido, e nessa região eu tenho sólido. Nessas regiões aqui eu tenho os estados compartilhados, então eu vou ter tanto líquido quanto vapor aqui, eu vou ter sólido e vapor aqui, eu ter sólido e líquido aqui, e nessa região eu posso ter os três. Tudo bem? Entendido? Aí, ó, eu aumento a pressão, posso aumentar o volume e aumentar a temperatura. Para aumentar o volume, eu preciso inserir mais a substância, né? Então, aí eu volto para outra apostila, outra forma, que eu achei muito mais fácil, né? E aí entra uma referência da aula passada, tá? Que eu tenho
a minha fonte quente, né, meu motor, né, minha locomotiva, por exemplo, minha caldeira, né, onde eu tenho minha fonte quente. Essa fonte quente, ela normalmente, no caso da máquina a vapor, ela vai pegar a água no estado líquido e transformar a água no vapor. Esse vapor ele vai executar um trabalho, né, mover pistões, por exemplo, é o caso da minha como é que fala? Minha Maria Fumaça, né? E depois eu tenho que pegar esse vapor e resfriar ele, para que ele possa voltar no ciclo, tá? Fazer o ciclo do processo. Né? Professor, é o caso por exemplo, do ar-condicionado. Não, no ar-condicionado seria mais do aquecedor, né? Eu aqueço e aí aqueço o ambiente e depois esse ar quente ele resfria para que eu possa aquecer novamente. Então, a minha fórmula, né, pela conservação de energia, eu vou ter que a quantidade de calor quente vai ser igual à quantidade de calor frio, mais o trabalho realizado no ciclo. Tá? É impossível para um dispositivo operando no ciclo termodinâmico converter em trabalho todo o calor que flui da fonte quente para a fonte fria, né? Aqui, por exemplo, a gente pode considerar o motor do carro, né? O motor do carro é uma fonte quente, aí eu passo ele executa o movimento dos pistões com a queima do combustível, né? E ele aquece. E aí eu tenho uma fonte fria para resfriar, porque eu não sei se eu já contei para vocês essa historinha. Eu estava em Passa Quatro e de repente o Fusca acontece isso. O Fusca ele tem um motor resfriado a ar, né? E aí o que aconteceu? Tinha um Fusca na nossa frente que ele superaqueceu. E como o Fusca tem muita coisa mecânica e pouca coisa elétrica, o cara desligou o Fusca, e mesmo assim a temperatura do motor era tão grande que ela gerava faísca. Então o motor não desligava, não parava de girar. O cara entrou em pânico. Aí a gente pegou um extintor e foi lá esfriar o motor para que pudesse desligar o motor. Aí provavelmente deve ter perdido o motor do Fusquinha. Porque a máquina era tão quente que a gasolina explodia, combustão espontânea dentro da câmara, né? E como é tudo mecânico, a bomba é mecânica do Fusca, então ela buscava mais combustível. E aí ia queimar, só ia parar quando acabasse o combustível ou quando esfriasse de tal forma que não tivesse mais combustão espontânea. Interessante, né? Os carros de hoje em dia não, porque a bomba de combustível ela é elétrica, né? Você tem injeção eletrônica de combustível, então se faltar eletricidade, o carro não anda. Só se for ladeira abaixo. Tudo bem? E aí eu tenho o enunciado de clássicos, que é exatamente o contrário, né? Eu tenho uma fonte fria, ela vai para o meu refrigerador, que vai retirar o calor, vai retirar o calor, então ele vai receber trabalho. Tá? Quando eu abro a geladeira, lembra que eu falei aula passada? Quando eu abro a geladeira, ele recebe trabalho, porque o ar quente entra, o calor entra dentro da geladeira. Por isso que serve a isolação térmica do refrigerador. E aí ele vai para uma fonte. Onde que essa energia vai parar? Ela vai parar normalmente na grade atrás do refrigerador, que é onde eu tenho a minha fonte quente, né? E se eu não refrigerar, se não trocar calor à fonte quente atrás do refrigerador, então, por exemplo, se eu ponho uma coisa que eu não gosto da geladeira em casa, a gente colocou armário em volta, então não tem ventilação na parte traseira. Então não tem troca de calor aqui, na parte da fonte quente. Isso diminui a eficiência do meu refrigerador. Porque aqui vai ficando muito quente, então ele não tem como ele liberar essa energia na forma de calor, né?
O ideal seria que a fonte quente do meu refrigerador fosse para fora até, né? Tivesse uma grande área de ar que pudesse ser trocada. No caso do nosso veículo, tem a ventoinha, né, no radiador. Então, se a fonte quente atinge uma certa temperatura, ele liga para forçar a ventilação, né? No caso do processador do nosso computador, do nosso videogame, já tem essa troca forçada, né? É o ventilador. Se eu tampo toda a ventilação que sai do meu videogame, do meu computador, eu vou aumentar essa temperatura, ele não vai refrigerar, então eu vou ficar com ele cada vez mais quente, podendo queimar ou travar, né? E aí o ciclo também é exatamente igual ao do ciclo quente, só que agora é o que frio, né? E o trabalho vai ser negativo, como a gente já viu, que vai cair na prova. Tá? Um dos ciclos mais interessantes é do físico francês Carnot, né? Tem a fotinha dele aí, olha que bonitinho, né? E ele fez o ciclo, ele estabeleceu o ciclo de Carnot, uma maneira, né, para a máquina de Carnot, que fosse mais eficiente possível. Ela não é 100% eficiente, mas ela funciona muito bem, tá? E aí que nós temos o ciclo de Carnot, né? Onde tem o PV, né, pressão e volume, e a temperatura, eu tenho isotermos, então aqui na mesma temperatura, vai de A para B, então eu tenho uma expansão, porque eu vou diminuir a pressão, eu vou diminuir a pressão, aumentar o volume, mas sem alterar a temperatura. Tá? Que é o caso do pistão lá da minha Maria Fumaça. Ele vai expandir, o gás vai expandir, né? Porque eu vou ter calor latente, né? Eu vou ter calor latente, então ele vai estar na mesma temperatura até o B. Do B para o C, eu vou ter uma adiabática, quer dizer, não perde energia para fora, não existe troca de calor, né, com o meio externo, e eu reduzo a minha temperatura. Aí, para voltar, olha, eu estou voltando, então eu vou ter a contração do meu gás na mesma temperatura. Então, aqui vamos supor, se daqui estava vapor e aqui virou água líquida, eu resfriei e agora da água líquida eu vou transformar de novo em vapor na caldeira. Então aqui eu vou ter novamente água. Agora eu vou esquentar a minha água, olha, vou aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, porque o volume vai diminuir, vai ser reduzido. Então, eu vou aumentar a pressão até chegar ao ar. E aí eu vou ter meu ciclo. Esse é o ciclo de Carnot. O ideal seria que ele ficasse sempre nos mesmos pontos, né? Para eu não perder eficiência. Gente, e era isso que eu tinha para a aula de hoje, que eu trouxe para vocês. Esse é o assunto da aula 4.3, tá? Agradeço a todos.